enfim, um prazer enorme estar Fauzi, a Cida, puxa, um conjunto fantástico de pessoas aqui que estão constantemente nos apoiando nesses eventos. E esse momento OIB é um evento fantástico, que foi sendo implantado pelo professor Almir, pela professora Selma, e está a cada dia que passa se renovando, trazendo novos talentos, e fornecendo informações extremamente úteis, né? Extremamente úteis. Nem E fale. hoje não é menos, Adelino e demais participantes. Hoje estamos contando com o professor eh, Luiz Fernando Bassi, Luiz professor. Fernando, é o primeiro nome que está, Luiz Fernando. Está aqui escrito na minha frente, Luiz Fernando Bassi, que vai nos dar um panorama bastante interessante sobre a gestão de pessoas nas empresas e os riscos trabalhistas, né? Então, é com muito prazer que contamos hoje com o professor Luiz Fernando Bassi, e tenho certeza absoluta que nos brindará com uma excelente palestra. Professora Selma, por gentileza, fale um pouco do nosso querido palestrante, para que todos tenham uma ideia da área de atuação dele. É um professor muito respeitado, né, na FIA, e tenho certeza que nos dará uma excelente palestra. A Pois não, palavra. professor. Bom, em nome da FIA, quero cumprimentar a todos. Professor Adelino, que é da coordenação da FIA, do nosso núcleo em especial, professor Luiz Fernando, professor Manolo, que eu já cumprimentei antecipadamente, e todos os colegas que estão aqui. A experiência do professor Bassi é fantástica. O currículo que eu vou ler para vocês é assim sensacional. E eu já tive o prazer de assistir algumas palestras do professor Bassi e fiquei encantada. E eu espero que esse encantamento também vá para todos vocês, que eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Então, o professor Luiz Fernando Bassi, ele é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, pós-graduado em Filosofia e Autoconhecimento, uso profissional e pessoal pela PUC Rio Grande do Sul, é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Ele advoga aqui há 17 anos, é sócio responsável pelas áreas do contencioso e do consultivo civil e trabalhista do escritório Preto Advogados, e esse escritório foi fundado em 1991. O escritório tem diversos clientes, e dentre os clientes são empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, dentro dos mais variados ramos de atuação. E isso dá uma experiência fantástica, né? Porque cria um universo de conhecimento, um repertório bastante intenso. Com isso, ele atua como advogado também em diversos tribunais do país, inclusive nas instâncias superiores, Supremo Tribunal Federal, e no Supremo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Gente, e isso é só um resumo do currículo do professor, né? E é nosso querido professor da FIA também, tão, tão assim elogiado e querido pelos alunos e por todos. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Bassi para que ele traga o seu show para nós. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Selma, muito obrigado, professor Manolo, professor Adelino. Obrigado a todas e a todos que estão aqui presentes, fizeram sua inscrição, que vai acompanhar, né, nesse intervalo de almoço, basicamente, um pouco de legislação trabalhista, tá? Como a professora Selma
disse, sou professor da FIA já há alguns anos, e, e a ideia, como professor da FIA e também dessa palestra, obviamente, não é trazer aqui para vocês um juridiquês excessivo. Não estou falando num curso de graduação de direito. Então, a ideia aqui, obviamente, não tenho como deixar de tratar da legislação. Um advogado que não trata da legislação, não trata do seu instrumento de trabalho, é quase como um médico que não pegaria um cirurgião que não pegasse um bisturi, mas tentar ver o direito mais como um contexto socioeconômico, cultural, histórico, porque o direito está dentro ali, obviamente, das matérias humanas e casa muito com a economia, que é o público aqui, uma presença, e eu sou um apaixonado pela economia, não estou falando aqui porque eu estou diante de pessoas de economistas, enfim, da Ordem dos Economistas do Brasil, que eu sempre entendi o direito como um aspecto, de novo, histórico, político, social e econômico. E aqui os 3 temas que eu resolvi trazer para vocês, claro que são infinitos os temas do direito do trabalho, mas eu trouxe, vou até já aproveitar para compartilhar um slide, né, que depois vocês vão poder ter acesso. Escolhi 3 temas, tá, para a gente tratar aqui nesse nosso encontro. A questão da pejotização, que é desculpa, o vínculo trabalhista disfarçado, o assédio moral e sexual nas corporações e o trabalho excessivo de ocupantes de cargos de confiança. Então, já trazendo primeiro, aí a ideia, né, do nosso encontro é prevenir passivos trabalhistas. Obviamente que as empresas têm seus consultores jurídicos, têm seus profissionais de RH, têm pessoas capacitadas para em caso de uma celeuma jurídica, poder trazer uma consultoria mais avançada, mais pragmática, né, para a situação. Mas muitas vezes o gestor, ou aquela pessoa que está ali dentro da corporação, não consegue acender o sinal de alerta. E aqui é a ideia, acender o sinal de alerta. Porque quando você está inserido numa corporação, você como gestor ou como subordinado, não importa, você presta seus serviços, mas, ao mesmo tempo, você pode, eventualmente, trazer prejuízo para a empresa. Por exemplo, um gestor que assedia moralmente um subordinado, ou uma pessoa que contrata um profissional como PJ e não necessariamente seria, que são os temas que nós vamos trazer aqui. Ou aquela pessoa que está no cargo de confiança, é gerente, mas que é acionada aos domingos, feriados e à noite, madrugadas. Às vezes, no dia a dia, com a preocupação de dar resultado, você pode trazer prejuízo para a empresa. Então, aqui é a ideia de mitigar riscos. Tá? Obviamente que ninguém tem uma receita de bolo, não tem um advogado, ou promotor, ou juiz que fale, fez isso, está tudo certo, até porque nossos tribunais têm entendimentos diversos, e que bom que tenha, porque um judiciário engessado seria um judiciário a serviço de alguém. Então, o judiciário tem essa questão de oxigenação, de trazer, às vezes, o entendimento que hoje é comum, daqui 10 anos, ou menos, ou 5, ou 1, vai mudar. Para alguns é insegurança jurídica, e pode eventualmente ser. Para outros, é a liberdade do julgamento, é a liberdade do entendimento que os juízes têm e que os advogados, nós, né, na minha qualidade como advogado, nós temos de tentar ser esse vetor de modificação. Quando você pega uma causa, você não pode se dar, não, já é desse jeito e acabou. Não, o advogado está ali para tentar fazer a diferença na vida do cliente. E vai caber ao juiz, obviamente, ao judiciário, julgar esse tema. Então, esses 3 assuntos aqui que eu trouxe como riscos jurídicos: o vínculo trabalho disfarçado, o assédio moral e sexual, e o trabalho excessivo de companheiros de cargo de confiança. Trazendo já o primeiro tema, que é o vínculo trabalhista disfarçado. Né? Vocês podem ver aí na tela que nós temos 5
elementos que caracterizam o vínculo de emprego. A pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade, subordinação e alteridade. De onde que eu extraí esses elementos? Eu extraí do artigo 3º da CLT. É lá, na CLT de 1943, ainda de Getúlio Vargas. Olha, mas se você for pensar em termos de economia, quanto tem de séculos, né, pensando em questões econômicas, o direito é relativamente novo nesse sentido. Imaginar que até 1943 a gente não tinha uma legislação tratando especificamente do trabalho, reunida, né? E ela chama, inclusive, consolidação das leis do trabalho, porque ela consolidou algo que já vinha antes, eram leis esparsas. Então, tinha a lei dos professores, tinha a lei dos portuários, e eram leis específicas que depois foram reunidas por Getúlio Vargas, num momento ditatorial do país, e aí ele promulgou a CLT, por muitos criticada, por outros levada como um instrumento de proteção. Não vamos aqui discutir essa questão sociológica da CLT, mas só está que 1943 da CLT, e o artigo 3º está idêntico ao que era em 1943, sem nenhuma alteração desde então. E lá o artigo 3º da CLT conceitua quem é o empregado. E ele vai trazer esses elementos que eu trouxe para vocês: pessoalidade, habitualidade, alteridade, subordinação e onerosidade. São os elementos que vão caracterizar o empregado. Quando você contrata, Claudinei, vou agora usar alguns exemplos de pessoas que estão com tela aberta, porque fica mais fácil de interagir, fiquem à vontade de abrir. Agradeço, obviamente, quem está aqui, porque eu consigo, né, ver vocês, as reações. Claudinei, quando você contrata um empregado, você vai lá e registra, você não está nem um pouco preocupado se você vai exigir que seja o Marcos a prestar o serviço. Porque você contratou o Marcos, você contratou a pessoa dele. Então, o Marcos não vai poder pedir para a Júnia ir lá no lugar dele trabalhar. Você, como empregador, vai falar: Marcos, você está maluco? Eu contratei você como meu empregado. Tá? Que é o que a gente chama de pessoalidade. Quando você faz a contratação do Marcos Calheiros, você quer que ele venha prestar serviço para você. Quando nós estamos tratando de uma contratação de pessoa jurídica, será que você está contratando, Claudinei, a Calheiros Limitada, ou você está contratando o Marcos Calheiros? Se você estiver contratando a Calheiros Limitada, mas você quer que o Marcos Calheiros preste serviço para você, você está configurando o elemento da pessoalidade. Então, as empresas falam: contratei pessoa jurídica e está tudo bem. Não. Se você realmente contratou a pessoa jurídica, por exemplo, quando o nosso escritório é contratado, meu cliente não fala, pode até colocar ali numa cláusula ou outra, mas ele não vai, para ele se importar quem vai fazer o protocolo da petição, quem vai eventualmente obter cópia, enfim, é a instituição que ele está contratando. Agora, se ele quiser um advogado específico, será que não tem a pessoalidade? Então, quando você quer um Marcos Calheiros trabalhando para você, ainda que seja a contratação da Calheiros Limitada, você está contratando a pessoa jurídica, mas, na verdade, você quer a pessoa física que está por trás dele. Isso acontece muito em hospitais, por exemplo. Quando os hospitais contratam pessoas jurídicas médicas, mas, na verdade, quando você marca uma cirurgia, você não marca com o Matias Limitada, estou dando exemplo, mas sim com o Dr. Gladson Matias. Então, é nesse ponto que é o primeiro elemento, em que as empresas, vou lá contratar uma pessoa jurídica e vou colocar lá que ele pode se fazer substituir. Será que ele pode mesmo na prática? Esse é o primeiro elemento, esse é o primeiro risco que as empresas correm. O segundo elemento que trata da habitualidade. Para muitos, a habitualidade é você ir lá trabalhar todos os dias. Então, o Josemir vai todos os dias à sua empresa trabalhar. Isso é uma habitualidade? Sim. Mas a habitualidade pode ser, Josemir, uma ida apenas à empresa por semana. O hábito, a habitualidade vem de hábito. Hábito não significa algo que você faz todos os dias.
presume-se que uma pessoa minimamente higiênica escova os dentes todos os dias e algumas vezes por dia. Mas pode ser que o hábito dela não seja esse. O hábito dela seja escovar os dentes a cada 2. O hábito de ir à academia pode ser de todos os dias. O seu hábito pode ser de ir 3 vezes por semana. Aquilo que você faz com habitualidade, ou seja, como uma regra para você, um hábito para você, significa esse segundo elemento. E aí, o que ocorre? As empresas falam, ah, não, mas eu contratei um PJ aqui e ele pode vir quando ele quiser. Só que quando ele não vai, a empresa pede um atestado, a empresa pede satisfação. E aí, será que ela não está ferindo esse outro elemento da habitualidade? Terceiro elemento, a lei lá em 43 falou que empregado é aquele que trabalhava mediante salário. Aí, obviamente, né, estamos falando de 1943, já estamos indo a quase, já passou, né, de 80 anos, e aí o legislador lá parou, eu falei para vocês que não houve mudança, falou recebimento de salário. E aí as empresas falaram, mas espera aí, então vou pagar como PJ, vou pagar como pagamento de autônomo, uma RPA, eu vou distribuir lucro. Há vários e vários e vários julgados, gente, em que uma sociedade em que, por exemplo, o Oswaldo tem lá 3% da empresa e o Oswaldo recebe a distribuição de lucro dele. Porque ele está como sócio, ele recebe 3%, não é meu tema aqui, mas mesmo que ele tenha 3% da empresa, ele pode receber 10% da distribuição de lucro, ou até 100% da distribuição de lucro, porque a distribuição de lucro não tem relação com a quantidade de cotas que você tem, Oswaldo. E aí o Oswaldo vira para a Justiça do Trabalho e fala, olha, eu estava lá como sócio da empresa, mas vem cá, deixa eu te mostrar o dia a dia. Se eu chegasse, era 8 horas que eu tinha que chegar. Se eu chegasse às 8h15, eu tomava bronca. Eu nunca decidi nada da empresa, não resolvia nada em reuniões. Tudo era feito à minha revelia. Eu era um sócio de fachada, como a gente teve no Brasil por muito tempo. Infelizmente, num país que nós temos essa questão, né, do patriarcalismo, muitas vezes as esposas, eu não gosto de usar o termo minha mulher, eu acho que é um termo pejorativo, porque nenhuma mulher fala meu homem, né? Mas nós homens às vezes falam minha mulher. Mas vamos lá, eu acho que o termo mais adequado é minha esposa. Muitas vezes as esposas eram colocadas com 1% das cotas para ser a laranja, para ter sociedade de 2. Até que veio o legislador finalmente e falou, não, pode ter uma sociedade de 1. Aí nós, homens, fomos lá e criamos as empresas unipessoais, de uma pessoa só. Mas voltando, fiz esse parênteses aqui, mas voltando ao caso do Oswaldo, que é homem, no nosso exemplo aqui. O Oswaldo foi colocado no contrato social com 3%, apenas para que não tivesse incidência de contribuição previdenciárias, verbas trabalhistas, férias e tal, sobre a remuneração dele. Ele vira para o juiz e fala assim, juiz, eu não era sócio, na verdade. Eu era um sócio disfarçado. O judiciário vai examinar, porque um dos princípios do direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. Se o Oswaldo, por meio de testemunhas, por exemplo, que na Justiça do Trabalho é a rainha das provas, se por meio de testemunha ele comprovar que ele não era um sócio de fato, ele era só um sócio de direito, mas que ele era um empregado disfarçado, ele pode pleitear o vínculo de emprego. E as empresas não tomam esse cuidado, muitas vezes, da contratação. Tá? Então, esse é o elemento... por que eu trouxe essa questão? Porque o salário é a forma como está lá no 43, mas você tem como puxar... o judiciário fez uma interpretação mais avançada e falou, não importa se é salário o nome que foi dado, se é distribuição de lucro, ou se é pagamento por RPA. O que o Oswaldo recebia, na verdade, era um valor. Então, o que vale é a onerosidade. O trabalho do Oswaldo era oneroso. Então, ele consegue caracterizar o terceiro elemento de vínculo de emprego. Falamos de pessoalidade, que é aquela pessoa que você contrata a pessoa jurídica, mas, na verdade, você quer a física que está atrás dela.
A habitualidade, que não precisa estar lá todos os dias na empresa, gente, porque é hábito, não necessariamente todos os dias, e agora já tratamos da onerosidade. E depois nós vamos para os dois últimos elementos, são os mais caracterizadores de vínculo de emprego, que você tem que ter muito cuidado na hora da contratação, que é a alteridade. Alteridade é um termo que não se usa no dia a dia, então vamos lá na raiz etimológica dela. Alter significa outro, né? Alter ego, alternativa. Idade, quando vem no sentido de sufixo, dá o sentido de condição de. Então, maternidade, condição de mãe, superioridade, condição superior. Alteridade, condição do outro, o empregado ou prestador de serviço disfarçado, trabalha sobre as condições da empresa. A empresa vai lá e fala, eu contratei um PJ. Ah, que maravilha. Deu plano de saúde para ele, deu cartão corporativo, deu e-mail corporativo, deu celular, carro. A pessoa só presta serviços porque ela está sob as condições daquela empresa. Então, eu contratei, de fato, um PJ ou eu contratei uma pessoa física disfarçada? E o último é a subordinação. Tá? A subordinação, que é o mais importante de todos, que é a subordinação naquele sentido, de você ter a subordinação mais simples e mais comum, que é a subordinação da bronca, que é o do chefe, da ordem, eu mando em você, eu faz isso, eu entrego o relatório até às 17 horas, amanhã eu quero que você esteja na reunião, e tem a subordinação jurídica, que é muito utilizada, por exemplo, para caracterizar vínculo de emprego de diretores de empresa. O que seria essa subordinação? O diretor de uma empresa, obviamente, não tem que estar lá às 8 da manhã, rigorosamente falando. Pode ser que até ele esteja às 5 da manhã. Pode ser que ele esteja trabalhando até às 2 da manhã. Mas ele não tem um horário certo de chegada. Se um diretor jurídico, financeiro, enfim, comercial, qualquer tipo de diretor ou mesmo gerente, se ele chegar 1 hora depois, ninguém vai falar, nossa, essa pessoa não está trabalhando. Pelo contrário, pode ser que ela esteja trabalhando muito mais. Ela não tem essa subordinação mais comum, mas ela está subordinada à estrutura da empresa. Ela deve dar satisfação ao conselho de administração, por exemplo. Então, esse é o último elemento que caracterizaria. Aí, o que veio o judiciário e falou? Olha, se estiverem presentes os elementos de vínculo de emprego, eu vou afastar todo e qualquer contrato, seja contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, seja contrato social, que é um dos contratos mais fortes do direito, se você era um sócio disfarçado, e vou considerar que você era um empregado, por meio do princípio da primazia da realidade, e vou mandar pagar as verbas trabalhistas. E esse era o entendimento que nós tínhamos, e eu podia parar aqui, se estivéssemos fazendo essa palestra há 3, 4 anos. O que veio o Supremo Tribunal Federal e falou? Em alguns casos, você tem um empregado hipersuficiente. Esse empregado hipersuficiente, que veio na reforma trabalhista lá do Michel Temer de 2017, a famosa reforma trabalhista, e trouxe quem era o empregado hipersuficiente, que é aquele que tem um diploma de nível superior e que recebe até 2 vezes o limite do regime da Previdência Social. O Supremo tem vindo em decisões sucessivas, afastando o vínculo de emprego de pessoas que para ele, com base na própria CLT, com base na caracterização de empregado hipersuficiente, ele afasta o vínculo de emprego por falar que esse empregado sabia muito... Empregado, né? O prestador de serviço que quer ser considerado empregado, sabia muito bem o que estava assinando. Tá? Então, está lá no artigo, depois vai estar no material, mas está lá no artigo 444, parágrafo único da CLT, quem é o empregado hipersuficiente. Diploma de nível superior e que ganhe 2 vezes o teto da Previdência Social. Vou trazer aqui para vocês o valor, rapidamente, 7.786,02. Fiz a conta aqui, 15.000, claro, já tinha feito antes, né? 15.572,04. Então, a pessoa que ganha mais do que isso, recebe isso mensalmente,
e que tenha diploma de nível superior, o Supremo tem relativizado. Mas o Supremo Tribunal Federal, aquele do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, aquele que é muito interessante, né? Que o direito, desde a época que eu entrei na faculdade para hoje, como o direito ganhou a mídia, as pessoas hoje sabem muito mais nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal de cor. É esse Supremo Tribunal Federal que tem afastado, mas a Justiça do Trabalho ainda tem condenado, quando estão presentes esses elementos que eu trouxe aqui. Tá? Então, esse é o primeiro risco trabalhista. Ah, vou sair pejotizando tudo, vou sair terceirizando tudo. Muito cuidado. Será que aquele prestador de serviço que você vai contratar é esse empregado hipersuficiente? Ainda você vai ter que bater lá na porta do Supremo para conseguir ganhar? Ou ele tem todos esses elementos caracterizadores do vínculo de emprego que eu trouxe aqui, tá? Então, esse é o primeiro tema. Avançando para o segundo tema, que é o assédio moral. O assédio moral, o conceito de assédio, desculpa que por conta do tempo, né? Vou ter que avançar, daria para falarmos por muito mais tempo do primeiro tema. Mas vamos lá, concentrar no assédio moral. Então, vamos mudar a chavinha, gente. Trocou, saímos da pejotização e fomos para o assédio. O assédio é uma conduta reiterada. Muito cuidado, não existe um assédio moral de uma conduta única. Não, Gladson, que se você vier a ser ofendido por alguém no seu ambiente de trabalho, não significa que você não possa receber uma indenização por danos morais, por uma única ofensa. De repente, ofendeu a sua honra. Dano moral é diferente de assédio moral. Então, uma conduta pode ser já um dano moral, mas o assédio é a perseguição. É aquele chefe, que é o mais comum, né? A gente vai falar aqui das formas de assédio, mas, por exemplo, um chefe que fica assediando um funcionário. Chama de incompetente, de burro para baixo, que eu não vou ficar aqui usando palavras chulas, que dá atividades que as pessoas, que o seu subordinado não vai conseguir entregar a tempo e depois vai falar que ele não trabalhou o suficiente, que passa uma atividade que ele não tem condições intelectuais de fazer, e é normal, eu não sei fazer, eu gosto de comparar sempre o direito à medicina, eu não sei consultar um paciente, muito menos abrir uma barriga de alguém. Então, a gente não sabe muitas coisas da vida. E aí o seu chefe vai lá e fica passando coisas que você não tem condições de fazer. Tá? Quando eu estava lá recém-formado, eu não sabia fazer um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, muitos anos passaram, eu consegui. Mas um chefe que pega para vou falar na minha área, vocês podem usar o exemplo de vocês, que pede para um seu subordinado fazer algo que ele não tem condições, é uma forma de assédio. E aí aquilo lá vai trazer um dano psíquico, que pode, de repente, ser relativizado pela vítima. Ah, tudo bem, meu chefe é chato, e ele sai lá da empresa às 6 horas da tarde e desliga. E o chefe fica falando sozinho. Ou pode ser que gere problemas para ele na sua vida pessoal. Ele pode trazer aquele problema, Gleidson, para a sua família. Quantos exemplos não temos, infelizmente, Cláudio, de pessoas que, por serem muito assediadas moralmente no trabalho, descontam na família? A gente não tem aquela frase muito famosa, a gente desconta no mais fraco, a gente desconta no que a gente pode. Então, a pessoa tem um dia muito ruim no trabalho e, bum, desconta no casamento, desconta nos filhos, desconta na mãe, desconta no pai, no irmão. Esse tipo de perseguição é que o judiciário pune. E pune quem? Pune a empresa. Mas não deveria punir só a empresa. E pune a empresa porque o judiciário só age por provocação. Isso é fato. O judiciário só pode entrar só pode decidir algo se alguém entrou com uma ação antes. A Cláudia, se for ofendida na sua moral, ela pode e deveria ingressar também com uma ação cível contra o seu ofensor, na justiça comum.
A partir da hora que tivéssemos gestores, não importa se a pessoa é muito boa no que faz, e tem muitos bons exemplos de pessoas que são inteligentíssimas e muito competentes em entregar resultado. Só que ela entrega esse resultado ferindo a moral do seu subordinado, sugando o sangue daquelas pessoas. E se ela entrega o resultado, a empresa fala, tudo bem, eu pago essa indenização por dano moral, porque você me trouxe esse resultado, tá? No exemplo aqui. Mas aquele ofendido deveria entrar com uma ação civil contra aquele ofensor. Você feriu minha honra, inclusive criminal, porque tem lá no Código Penal 3 crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação. Injúria, Júnior, é quando... Ah, quase que fez um trocadilho aqui, sem querer. Injúria, Júnior, é quando você ofende a pessoa diretamente, face a face. Difamação, Fauzi, é quando fala pelas costas, a fofoca, o boato, criar um termo que tem sido muito utilizado nos últimos anos, uma fake news contra aquela pessoa. Essa é a difamação. E qual que é a calúnia? Calúnia tanto faz cara a cara quanto pelas costas, atribui crime. Ah, você é ladrão, você é falsificador, você, enfim. O ofensor, se fosse punido criminalmente, se sentisse no bolso, civilmente, a reparação por aquele ato que ele ofendeu o seu subordinado, talvez ele pensasse 2 vezes na próxima. Porque é muito fácil, eu não vou citar nome de empresas aqui, porque seria desleal, e que às vezes a gente vem com as empresas que são mais fáceis de lembrar. Mas é muito fácil ser um gestor de X, SA, e XSA paga a indenização. Dane-se, eu sou um trator. Comigo é assim, eu vou resolver e dane-se a dignidade da pessoa. Estava falando com o professor Manolo um pouco antes de nós começarmos esse encontro do capitalismo humano. Dane-se, eu quero dar resultado. Não me importa se o Claudinei vai ter um problema de saúde, não me importa se o Oswaldo vai ter que se consultar com o psiquiatra. Eu quero dar resultado. Esse ofensor não se pode mais admitir. Os Estados Unidos, que quem gosta de série, tem uma série muito interessante chamada Mad Men, que é um trocadilho, Mad de louco com Madison, né, da Quinta Avenida. Os Estados Unidos, que foi o país que primeiro teve essa questão de assédio tal, e vamos resolver, vamos produzir. Hoje, 52% dos funcionários falam que tem um bem-estar na empresa. 23% na Europa, 5% na América Latina. Não estou defendendo o sistema americano, não estou sendo um American lover aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o judiciário tenha mostrado para os ofensores que não, meu amigo. Se você ofender, você vai ser punido. É um país onde, se você não avisar que o chá está quente e a pessoa queimar a boca, ela vai ter uma indenização. Muitas vezes, só o bolso, como diz alguns, é o órgão que mais dói no ser humano, é o bolso. É lógico que é um trocadilho de brincadeira, mas às vezes só quando há uma reparação pesada, porque enquanto as empresas forem condenadas a pagar 10 mil reais, Claudinei, por você, não vou usar você, porque eu vou pegar um exemplo muito triste do judiciário. Teve um caso em que as pessoas tiveram que andar nuas na frente do gestor para ver se não caía pepita de ouro, porque eles mexiam com questão de ouro. Então, elas andavam todos os dias nuas na frente do gestor para que não tivesse nenhum roubo de ouro. O judiciário deu 10 mil de indenização para aquelas pessoas. Então, quando o judiciário começar a bater forte nas empresas e também nos ofensores, talvez a gente tenha uma mudança. Mas voltando aqui na questão do assédio, podemos ter o assédio vertical descendente, que é o mais comum, que é o gestor, o seu subordinado. Desculpa, gestor com o seu subordinado. Nós podemos ter o assédio moral, que não é tão comum, mas que existe, dos subordinados com os gestores.
com um gestor específico, por exemplo. Vamos supor, e não é, vou supor aqui no nosso caso, mas isso já foi debatido na Justiça do Trabalho. Um subordinado descobriu um segredo do gestor pessoal e contou para a equipe começou a fazer uma forma de bullying para o gestor. Ou, quando a equipe vem um gestor novo, o professor Delino vai lá e assume uma equipe e as pessoas começam a fazer o famoso motim, né? Não entregam o resultado. Você nem precisa resolver. Não, não. A gente já vai fazer, professor. Amanhã está pronto. E nunca está pronto. Os subordinados podem fazer esse tipo de assédio com o seu gestor também. E também o horizontal, que é entre pessoas de mesma hierarquia. Há alguns casos em que há um misto. Tanto o gestor quanto pessoas da equipe escolhem um alvo. Tá? A doutrina avançou para um termo que, se vocês quiserem anotar, que é o termo mais utilizado no ambiente de trabalho, não é o bullying, é o mobbing, que é com M, né? M de Maria, M-O-B-B-I-N-G, que vem do verbo to mob. Tem vários significados, dentre eles o de caçar, que é o caçar. Escolhemos um alvo, Marcos, vai ser ele. E pá, ele fica caçando aquele funcionário. Tá? Então, é o mobbing no ambiente de trabalho. Isso traz consequências psicológicas, psiquiátricas. Muitas vezes, eu estava isso aconteceu comigo, tá? Eu estava numa aula de Pilates e aí uma aluna lá, que não é da minha turma, foi fazer uma aula de reposição, falou, inclusive advogado, tá? Uma estagiária minha tentou se suicidar porque achou que estava tendo muito trabalho. No que eu confrontei, será que ela não estava tendo muito trabalho mesmo? Você acha normal que uma jovem de 20 anos tente o suicídio com base no trabalho? Aí fizeram uma reunião, os pais junto, e ela pediu o desligamento do estágio. 20 anos. Uma jovem com uma carreira, não sei, não conheço, mas jovem de 20 anos. Primeiro que nenhuma pessoa de 120 anos nós podemos achar normal um suicídio. Agora, de 20 anos, porque estava sofrendo perseguição no trabalho, cobrança de metas. Que capitalismo que a gente quer chegar? Será que esse ambiente de trabalho era saudável? Obviamente que eu não vou tratar aqui de nomes, mas algo que eu presenciei faz um mês, mais ou menos, em que vi esse relato. E a pessoa achou que estava falando algo normal. Não, não é normal. Cobranças, eu até coloquei no material que depois vai ser disponibilizado para vocês. Cobranças no ambiente de trabalho é normal, gente. Ninguém está aqui falando que, o oba-oba. Trabalhar, o termo trabalho vem do latim tripalium, que era uma cruz de 3 pontas, né? O Cristo foi numa de 2 pontas, foi crucificado numa de 2 pontas. Tripalho seria de 3 paus, em 3 paus, tripalho. Tripalho era um objeto de tortura. Então, o trabalho na Idade Antiga era castigo. Quando o homem, a mulher e a serpente descumpriram as regras de Deus lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, os 3 castigos. Serpente, você vai comer poeira o resto da vida. Mulher, você vai sentir as dores do parto e ser submissa ao homem, que, com todas as aspas, justifica o machismo da nossa sociedade. Com todas as aspas, que não deveria justificar, mas está lá na Bíblia. Você vai ser submissa ao homem. E homem, o que vai acontecer com você? Qual é o seu castigo? Do suor, do seu esforço, você vai ganhar o seu pão. Você vai trabalhar. Então, o trabalho foi, no primeiro momento, como um castigo. Hoje é visto, o trabalho engrandece e tudo mais que a gente tem visto. Mas o trabalho nasce como algo torturoso. Ninguém não, né? Não vou falar isso. Trabalhar é bom, mas vamos dizer, né? As pessoas gostam dos seus finais de semana. Agora, passar metas é normal. Eu estou trabalhando, eu recebo por isso. Então, eu vou ter que exercer a minha atividade. Eu vou ter que trabalhar. Eu estou disponível das 8 às 6 da tarde. Agora,
estou disponível acima disso, que é o que vai ser o terceiro tema que a gente vai falar, que é o trabalho do cargo de confiança e o direito à desconexão. Então, o assédio não é passar atividades, gente. Você cobrar metas factíveis. Poxa, eu te passei algo que dava para você fazer tranquilamente, você não fez. Então, você pode ser punido. O funcionário pode e deve ser punido. Tem lá uma linha da CLT que fala que, inclusive, o funcionário pode ser dispensado por desídia. A gente não usa mais esse termo hoje em dia. Lá em 43 era usado, que era o desleixo. O trabalho é um complemento da nossa educação. Muitas vezes, infelizmente, a família não completa a educação de uma pessoa. Ela não explica para uma pessoa que xingar um colega é feio, que chegar atrasado ao compromisso não é bacana. Quando você está no ambiente de trabalho, tudo isso é punido, inclusive com justa causa, a desídia, a indisciplina, a insubordinação. Tem um dos requisitos lá para justa causa, que não vai dar tempo da gente tratar aqui, que é o caráter pedagógico. Pede, para o grego, vem de criança. Por isso que tem aquelas figuras abomináveis da pedofilia, do pederasta, do pedófilo. Mas também tem a pedagogia e tem o pediatra, de criança. Então, tem o caráter pedagógico. O trabalho tem o caráter de ensinar. Só que, se for de forma excessiva, configura assédio. E puxando o último tema, que é os exercentes do cargo de gestão. A CLT, desde 43, teve algumas modificações em 94, depois com a questão do teletrabalho, mas basicamente falou que é o seguinte: gerentes, que são aqueles que ocupam cargos de confiança, não têm direito à hora extra. Então, Patrícia, pode trabalhar à vontade aí no seu fim de semana, na sexta-feira, carnaval, Luciane faz parte da sua equipe, vai trabalhar junto. E você não tem direito, nem você, Patrícia, nem a Luciane, às horas extras. A lei fala isso, no artigo 62. Os ocupantes do cargo de gerência não têm direito a tudo que está no título das horas extras. Porque o empregado comum, vamos dizer assim, tem direito, se para trabalhar mais do que 8 horas por dia, 44 semanais, a hora extra, tem direito ao adicional noturno, enfim. Aí a CLT falou, não, Patrícia e Luciane estão fora, elas são elas ocupam cargos de confiança, são meus braços direitos. Aí o braço, essa questão do direito esquerdo também tem um preconceito, mas vamos lá. Quando o tempo a gente não vou avançar nisso. Mas é o braço direito. Aí a Luciane vai lá e trabalha no domingo. Passa o domingo trabalhando. Era um dia em que ela tinha direito a ficar com a família. Como todos nós temos, quer dizer, tem muita gente que trabalha em shopping. Minha família é de comerciantes. Quantas vezes eu ajudei lá na sorveteria da minha família trabalhando sábado e domingo. Não via problema nisso. Mas o domingo é o dia feito para o descanso, inclusive no aspecto religioso. E a lei fala, se você trabalhar no domingo, você tem o direito à compensação. Mas a Luciane é gerente e ela vai trabalhar o domingo. O que veio o judiciário e falou? Trabalha aos domingos e feriados, paga em dobro mesmo para gerente. Outro risco trabalhista que vocês têm que tomar muito cuidado. Porque as empresas pensam que o gerente pode trabalhar agora, esse ano está pegando muito feriado de sábado, mas imagina um gerente seja acionado agora no 12 de outubro, que está para chegar. Vai ser um sábado, feriado. O gerente que é acionado, ele tem direito a receber em dobro, Cláudia, igual a todo e qualquer funcionário. Não está na lei isso. Cuidado, porque muitas vezes as questões do direito não estão na lei, estão nos tribunais. E sabe quem decide isso? Quem resolveu bater o pé e falou, vai ser assim, o Tribunal Superior do Trabalho, a última instância trabalhista.
Talvez uma gerente ou um gerente que pleiteasse horas extras na primeira instância, que pleiteie horas extras na primeira instância, talvez não ganhe. Mas se chegar lá em Brasília, chegar no Tribunal Superior do Trabalho, vai vencer essa demanda. Trabalha aos domingos e feriados, nem para gerente. Quer dizer, pode trabalhar, pague em dobro. E outra questão que eu queria trazer para a gente já caminhar para o encerramento é o direito à desconexão. Eu estava comentando aqui com a professora Selma, professor Manolo, né, que enquanto estou aqui, por exemplo, eu não vou atender meus clientes. Talvez quando eu desligar aqui vai ter alguns WhatsApps de clientes estressados. Mas tudo bem, meio-dia de uma terça-feira. Mas há clientes que nos cobram sábado e domingo. Porque tem que tomar muito cuidado isso. A desconexão não é só com relação ao seu gestor. Às vezes é também com relação ao seu cliente. Mas, independentemente disso, se é com relação ao gestor, se é com relação ao cliente, você, como ser humano, você tem o seu direito ao descanso. Tem o direito a fazer sua academia. Às vezes o gestor põe em questão, e eu vejo isso nos meus clientes, por que ela quer fazer academia às 7 da noite? Por que não faz às 10 da noite? Não importa para você. Até a pessoa tem um direito, 7 horas da noite, salvo que a pessoa se trabalhe de 12 por 36, não é um horário comercial. A pessoa tem direito a descansar. E aí, às vezes, o gestor, e cria a prova isso por WhatsApp e tal, fica mandando mensagens nos finais de semana, fica mandando mensagens nos feriados. E a pessoa não descansa. Nas férias, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade nisso. A pessoa entra de férias, mas ela está nos grupos da empresa. O que as empresas deveriam fazer? Desconectar aquela pessoa do grupo. Por quê? Ela fica recebendo mensagens do grupo durante as férias. Ah, por que que tal pessoa não fez isso? Por que que não fez aquilo? Não desconecta. Nós estamos numa sociedade que a gente não consegue desconectar. Tem um filme, não sei quantos de vocês viram, que é um clássico chamado Tempos Modernos, do Chaplin. E lá no filme, inventaram uma máquina para a pessoa comer enquanto trabalhava. Né, professor Manolo? Pelo jeito o senhor viu esse filme, o senhor deu atenção. E aí o Chaplin é o personagem, né, obviamente, e aí a máquina tenta dar comida para ele enquanto ele trabalha, a máquina quebra, dá tudo errado. Mas nem imaginava Chaplin que depois de tantos anos que ele fez esse brilhante filme, como tantos outros filmes brilhantes que ele fez, que nós estivéssemos almoçando, trabalhando. Não precisa a máquina levar comida na nossa boca. Nós levamos o garfo na nossa boca sem saber do que estamos comendo, que estamos digitando na nossa reunião. Estamos respondendo ao nosso gestor, estamos respondendo ao nosso cliente, enquanto almoçamos sozinhos ou com nossa família. Então, o direito à desconexão, tira trabalhos acadêmicos muito, muito interessantes, e que não é uma coisa do Brasil, pelo contrário, nós surfamos a onda, já tem isso no direito europeu, tem isso no direito americano, é o direito a descansar, é o direito a desligar. Eu falo para meus amigos, me desculpem se no WhatsApp eu não respondo nos finais de semana com a mesma rapidez, porque eu pego uma ojeriza dele. Porque o WhatsApp fica ali, o tempo todo, tocando durante a semana. Chega no final de semana e fala, não, deixa eu desligar isso aqui, senão eu vou ficar doido. Quantos de nós estamos passando por isso? Não importa que você é gerente, que você exerce um cargo de confiança, você tem que ter o seu direito ao lazer. Você tem que ter o seu direito ao descanso. Senão, nós vamos viver constantemente trabalho, aí vai virar um burnout, as questões psicológicas e as questões psiquiátricas. Desculpa que eu me empolguei aqui, comecei a falar e quase não expus o material que preparei para vocês, e agora ficaria repetitivo ler, mas a FIA disponibiliza, junto com a web, esse material, e estou à disposição para responder eventuais perguntas. Enfim, agradeço enormemente a atenção de vocês.
E muito obrigado. Bom, professor Luiz Fernando Bassi, excelente palestra, conforme esperado, né? Conforme esperado. Abordou temas extremamente interessantes, que é o dia a dia das empresas, é o dia a dia de questões extremamente importantes relacionadas com, de um lado, com a valorização do trabalho humano e, de outro, com a dignidade da pessoa humana. Ou seja, são temas muito interessantes. E apenas para dizer um número, contamos com um pouquinho mais de 92 participantes. Então, parabéns, professor Luiz Fernando, parabéns, Selma, parabéns ao professor Almir por ter tido essa escolha fantástica que tivemos hoje. Mas, professora Selma, pode dirigir os trabalhos à continuação. Ah, então tá bom. Muito obrigada, professor. Eu falei que a gente não ia, em momento algum, se arrepender de nada. Eu falei que era muito boa a palestra. E é verdade. E olha, vieram várias perguntas interessantes. Então, eu queria começar fazendo uma rápida pergunta para o professor Bassi e depois abrir para algumas pessoas. Eu anotei aqui pelo chat perguntas da Júnia, do Fauzi, da Cláudia Alicerre, do Célio e da Tatiane. Então, mas se outras pessoas também quiserem fazer alguma pergunta, só peço que a gente mantenha a fidelidade ao nosso horário, né? Então, a primeira pergunta, que eu acho que é como a gente começa ali a apresentação do professor Bassi, é se para caracterizar um vínculo trabalhista, independente da pejotização, é necessário ter mais de um daqueles 5 itens apontados, ou um só basta. Bom, já abro a resposta falando que é uma ótima pergunta, né? Que a gente costuma dizer que para responder você tem que entender a questão, né? E a pergunta é ótima. Mas antes disso, queria agradecer a todas as pessoas que se manifestaram pelo chat, que estão agradecendo. Muito, muito obrigado mesmo. Na hora que estou aqui falando, a gente não consegue interagir, mas agradeço enormemente. E o material está disponível para vocês. Eu vi que teve gente que, inclusive, gostou, que foi um bate-papo, a gente não ficou lendo apresentações, não que isso seja um demérito, obviamente, mas é que foi, assim, uma coisa amarrando a outra. Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá. Essa é uma questão, professora Selma, que parece até que veio das turmas da FIA, porque quando eu tenho mais tempo na MBA, inclusive é uma pergunta que eu faço no slide, que é, se a pessoa que fez a pergunta não é aluno, já antecipou uma questão, que é, precisa estar presente, né? Ou seja, temos que ter todos os elementos caracterizadores de vínculo de emprego, ou basta um, dois ou três? Excelente pergunta, por quê? Se formos ler o artigo 3º com literalidade, ele vai somar os elementos. Ele vai falar pessoa física, mediante salário, sob a condição. Ele vai somando e fala e. Então, se nós formos só nisso, tem que estar tudo presente. Obviamente, o judiciário não fica lendo a lei só literalmente. Igual eu disse numa parte da nossa fala aqui, da minha fala, né? Às vezes fico com esse vício de linguagem que muitas pessoas têm, né? De trazer a primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do singular, na minha fala. É, o que eu disse aqui é que o judiciário evolui na interpretação da lei, e que bom que isso acontece, e o judiciário já avaliou, falou, não é necessária a presença de todos. Ele não vai fazer um checklist. Ele não vai falar, olha, tem que ter habitualidade, deixa eu ver aqui a habitualidade, tem que ter a subordinação, alteridade. Aliás, por exemplo, muitos advogados nem sequer citam a alteridade, porque ela não sai aqui direto, aquela alteridade é condição do outro. Então, o que eu respondo aqui? Vai da casuística, e o que o judiciário, e essa pergunta me proporcionou a trazer essa estatística, o que o judiciário costuma mais avaliar para configurar um vínculo de emprego ou não? Primeiro, subordinação.
Tem subordinação ou não? Os juízes, não sou juiz, então, da análise que eu fiz, que o nosso escritório fez, com base nas ações que trabalhamos e outros que pesquisamos, é que o primeiro elemento que o judiciário analisa é a subordinação. Segundo, para surpresa de muitos, foi a alteridade, a condição do outro. O judiciário, então, primeiro analisa, tem subordinação, direta ou indireta, da estrutura e tal? E segundo, tem cartão de visita, tem crachá, tem uniforme, tem computador da empresa, tem uma sala específica? Essa pergunta também me deu a oportunidade de explorar um pouco mais esse termo da alteridade. Muitas vezes as empresas contratam um prestador como pessoa jurídica e dão uma sala para ele, para ela, dão um computador para ele, para ela, dão um plano de saúde. Teve um caso que eu virei para o meu cliente e falei assim, ó, nem mágica dá para fazer aqui, faz um acordo. Você pagava um prestador de serviços com o nome de pagamento de salário. Uma ação de X mil reais, a gente tentou fazer um acordo ali de um quinto, um sexto do valor e ficou ótimo. Há momentos que não dá para fazer mágica, tá? Então, respondendo a pergunta, não tem, de novo, não tem uma receita. 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. O que eu posso garantir é o seguinte, não precisa estar presentes todos os elementos. E aqui já a resposta de uma das questões da prova da FIA, e fica aqui gravada, mas não precisa, professora Selma. Então, nossa, muito obrigada. Bom, gente, eu vou abrir aqui para as perguntas. A gente tem pouco tempo. Só te dizer que eu estou à disposição, tá? Eu sei que pessoas têm compromissos, e claro, mas eu já fiz o meu direito à desconexão, então já estou desconectado. E quanto tempo que vocês quiserem aqui de fazer perguntas, eu estou à disposição. E a gente agradece muito. Eu acho que, olha, eu vou justamente para a gente preservar o nosso tempo, acho que eu vou fazer aqui um resumo do que foi acontecendo ao longo do chat. Então, por exemplo, a Júnia perguntou se a questão do teto da Previdência ela é sobre um único contrato ou sobre o somatório dos contratos. E eu vou somar a pergunta dela a duas outras coisas que eu achei assim, bastante interessante, mais três coisas, aliás. A Cláudia falou que quando o gestor chama o funcionário para pedir para ele a pejotização. O Fauzi comentou se existe uma regulamentação da pejotização, que eu acho que casa com essa pergunta sobre quando o funcionário é chamado para se tornar um PJ, e a questão dos cargos de confiança, que também isso é uma prática, né? Da falta de capacidade de desconexão. Então, somando aqui as, as conversas mais recorrentes no chat, essas eu acho que seriam as dúvidas e o posicionamento dos nossos colegas, né? Como é que você poderia Professora, seguir de com repente, se eu isso? esquecer de alguma coisa, você me puxa a Eu te orelha chamo, pode deixar. das perguntas. Mas acho que o Fauzi, né, fez uma pergunta, se puder repetir a dele, porque ele vai A puxar regulamentação da pejotização. isso. Com a reforma trabalhista, de 2017, que para mim foi um dos grandes momentos da legislação brasileira. Nós temos alguns grandes momentos. Nós temos a Lei Áurea, e não chama Lei Áurea à toa, porque era a Lei de Ouro, por isso que ela chama Lei Áurea, de 1888, que acabou com a abominável escravidão no Brasil. Depois nós temos a consolidação, né, das leis trabalhistas, a CLT, que é o segundo grande momento, em 1943. Nós temos a Constituição Federal de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, que é o terceiro grande momento, que o artigo 7º traz disposições do trabalho, e a reforma trabalhista, que mudou vários artigos da CLT. Dentre eles, Fauzi, trouxe ali uma tentativa de afastar vínculo de emprego de PJ, falando, se a pessoa trabalhar sem subordinação, eu não tenho agora o artigo de cor, mas tá lá na CLT com a reforma trabalhista, tentando afastar. E muitos se alvoraram, acabou.
acabou, agora tranquilo, posso contratar PJ. Acho que é por isso a sua pergunta, que é bem interessante nesse sentido da mudança que o legislador pode fazer para o judiciário. Sabe o que o judiciário falou? Não, o artigo 3º é soberano. Então, o artigo 3º, que traz os elementos de vínculo de emprego, se o juiz perceber que estão presentes os elementos caracterizadores, ele vai afastar o vínculo de emprego mesmo com essa alteração legislativa. Isso também me permite falar uma questão aqui. Toda vez, se vocês tiverem curiosidade de olhar uma legislação federal, procurem no site do Planalto. Porque, às vezes, a gente sabe disso, no Google, eu estou vendo que tem umas pessoas tomando nota, fico muito contente, porque, assim, às vezes no Google tem os sites que patrocinam e ficam ali pulando na frente no sistema de busca. Só que o site do Planalto é o único que é fidedigno. Por que ele é fidedigno? Porque ele traz a alteração atual e ele traz como era antes. Você consegue verificar como que foi a legislação, Luciane, e como que ela está hoje. Então, você consegue ver os riscos dela, tá? Por exemplo, eu vou trazer aqui rapidamente, porque a gente já está aqui só para vocês verem, essa é a CLT, tá? Que está exposta aqui para vocês. Veja que o artigo 3º, né, que eu falei, ó, continua igualzinho, não mudou nada. Mas, ó, o artigo 4 já teve um risco do parágrafo único, que já mudou para o parágrafo 1º, 2º. Então, não vou entrar, obviamente, em detalhes, mas veja que o site do Planalto, que é onde eu procuro, é planalto.gov.br, tem todas as alterações legislativas, o vai e vem. Porque legislação, e vocês são economistas, muitos de vocês, sabem disso. Legislação faz parte de um contexto social, político, econômico daquela época. A reforma trabalhista só foi possível porque era o Michel Temer, vindo de um pós-impeachment da Dilma, um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que conseguiu fazer essa alteração. Então, essa é a mudança. E puxando a pergunta do Fausto, então, veio essa reforma, Fausto, mas os juízes continuaram julgando o artigo 3º, até que o Supremo Tribunal Federal deu essa guinada e falou, hipersuficiente aqui não. Se você, Fausto, tem todas as características de um hipersuficiente, e assim, é muito interessante, né, o direito, você vai pesquisar, por exemplo, o hipersuficiente que eu falei aqui para vocês, e aqui a gente já está avançando um pouco, então estão aqui presentes pessoas que estão interessadas num plus, vamos dizer assim, eu pararia ali falando como eu falei, duas vezes do valor do teto da Previdência e do diploma de nível superior, pois já tem julgado falando, não importa se a pessoa tem nível superior ou não, se ela sabia muito bem o que estava assinando, foi por um jogador de futebol. O jogador de futebol ganhava lá de dinheiro, 100 e poucos mil reais, e sabia muito bem que ele estava assinando um contrato de PJ. Então, a gente sabe que por conta da formação esportiva, muitas vezes a pessoa não vai fazer uma faculdade, mas ele ganha, talvez alguns jogadores ganham um dinheiro que eu não vou entrar em consideração de poder econômico dessa sala, mas poderia talvez pagar o salário de todo mundo aqui. E ele não tem uma hipersuficiência com relação ao clube de futebol dele, então já deu esse avanço também. Mas, Fausto, está muito bem colocado que teve essa mudança legislativa, só que ficou tímida, tá? O artigo 3º sobrepôs, mas nessa questão que eu trouxe aqui para vocês, que o Supremo falou, se é hipersuficiente financeiramente ou intelectualmente, talvez uma pessoa tenha um doutorado e não ganhe 15 mil. Infelizmente, é triste a gente comparar um jogador de futebol que trouxe aqui e um doutorado, mas pode acontecer. Vai caber caso a caso. Por isso que é muito, muito bom essa oxigenação. O judiciário tem que ser livre para julgar. Eu sou advogado e a última coisa que eu quero é o cabresto no juiz. Temos exceções, temos tristes episódios de venda de sentença, temos tristes episódios de juiz
em conluio com um advogado ou outro, mas eu sou aquela pessoa que vejo o copo meio cheio. Sempre achei, e por isso que eu trabalho, que senão eu vou voltar a vender, com todo o respeito, eu amava o que eu fazia lá na minha família, vou voltar a vender sorvete numa cidade interiorana. Se eu não acreditar que o juiz Fausto Timaco Jorge é uma pessoa proba, honesta, que vai julgar meu processo com imparcialidade, eu largo a advocacia. Tá? Então, essa é a oxigenação da. Bom, Selma, tinha Nossa, muitas perguntas aqui, estamos avançando, mas não sei se é não, uma você conseguiu bater. responder todas. Nossa, Dentro então da tua fala, você cumpriu todas. Ah, bom, obrigado eu, imensamente. eu vou te agradecer imensamente pela disponibilidade, por toda a competência que já é do nosso conhecimento, mas sempre vale a pena reforçar. Então, passo a palavra agora para o professor Manolo fazer o encerramento. Agradecer a todos em nome da FIA, professora Adelino. Professor Adelino, quer falar alguma coisa? Não, absolutamente. Só muito feliz em estar participando e aprendendo sempre, né? E somando conhecimento em algo muito útil na nossa vida, né? Então, parabéns, Bassi, sempre a todos vocês, Manolo, e vocês que estão prodigalizando, né? O espetáculo. Muito obrigado. Obrigado, professor Obrigada. Delino, Parabéns. obrigado, professora Selma. Bom, eu só tenho que lhe dizer, professor Luiz Fernando Bass, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, em parceria com a FIA, já há um bom tempo. Meu muito obrigado por estar conosco. E com mais 92 pessoas, parece que o número que eu vi aí num determinado momento, pode ser que a Monique me corrija e diga, não, professor, teve mais alguns aí que eu não contabilizei. Mas é uma palestra maravilhosa, vai ficar muito em nossa mente, e questões relacionadas com a valorização do trabalho humano e da dignidade da pessoa humana são temas sempre muito interessantes e muito bem-vindos. Então, professor, e demais colegas que estão junto conosco, o Marcos Calheiros, meus cumprimentos, querido Marcos, que está em recuperação de saúde, mas graças ao bom Deus ele está se recuperando muito bem e está conosco aqui. Aos demais colegas, meu bom dia, minha boa tarde. Alguns não estão aqui no Brasil, estão fora do Brasil, então temos os fusos horários diferenciados. Então, uma boa tarde a todos e dou por encerrado esta brilhante palestra que o professor Luiz Fernando nos propiciou. Valeu, professor.